A coletiva de hoje recebe Dr. Rafael Viana, que vem aqui falar sobre o seu mais recente livro, A Melhor Maneira de Viver, Inquietações da Razão Humana. E nós falamos, Dr. Rafael, no último bloco, sobre a questão do tempo, encerramos ali. E é engraçado a dimensão do tempo, e a pessoa percebe ao longo da vida o tempo de diferentes maneiras. Eu ouvi uma frase uma vez que alguém disse assim: eu tenho medo de perceber, de que quando eu perceba a dimensão do tempo e a necessidade de fazer as coisas no seu tempo certo, eu não tenha mais tempo para fazer. E ao longo da vida a gente vai percebendo o tempo de maneiras diferentes. Quando a gente é criança, por exemplo, o Natal demora para chegar, o aniversário demora para chegar, aquelas datas que a gente tanto gosta, parece que tem uma eternidade até que elas cheguem. Na vida adulta, já tudo passa tão rápido que a gente já pensa, vem o Natal de novo, vem o aniversário de novo, e as coisas vão simplesmente passando. Quando o senhor falou no último bloco que a gente consegue perceber o tempo e a gente consegue congelar o tempo, eu quero trazer aqui uma experiência que eu tive com os meus filhos no shopping. A gente foi tomar sorvete. Os quiosques, aquele sorvete italiano, a gente foi tomar o sorvete. Saímos pagamos o sorvete, começamos a tomar. Meus dois filhos eram pequenos na época, o do meio e a menina, pequenos ainda, crianças. Do tempo de ir à fila até onde eles queriam sentar para que nós tomássemos o sorvete, eu já tinha tomado o meu sorvete inteiro, eu já estava jogando o guardanapo fora praticamente. E eu sentei e fiquei observando eles tomarem o sorvete. E eles se lambuzavam, e aquilo escorria na mão, e eles limpavam. Quer dizer, eles prolongaram o prazer muito mais do que eu, porque eu já queria tomar o sorvete e sair para continuar as compras, para continuar. Eles conseguiram congelar aquele momento. É mais ou menos isso que o senhor falou no último bloco? Sim. É assim que a gente congela o tempo? Sim. A gente, com o passar do tempo, com a idade, com as atividades diárias, com o trabalho, a gente tende a perder o encantamento com o mundo e com as coisas. E daí a gente deixa de observar como algumas coisas são maravilhosas. Como isso também é a essência da filosofia, para você ver como a filosofia é prática, ela não é escrita difícil e árida de ser aquela coisa que ninguém entende, principalmente os alemães. Exatamente, não é isso. A filosofia é prática, porque quando eu falo de parar o tempo é justamente isso. Quando eu falo do encantamento do mundo, é se surpreender com estarmos aqui. Por que estamos aqui? E a gente não para de pensar nisso. É fantástico um céu estrelado, como diria Kant. É fantástico um céu estrelado. E a gente simplesmente não olha mais para o céu à noite. A gente não olha mais como é saboroso estar com a família e tomar um sorvete. A gente não aproveita mais os momentos. E na nossa sociedade atual, onde os medos imperam, eu chamo até no meu livro de uma época extramoderna, a gente cada vez mais a gente valoriza mais os medos, e o ter, e o conseguir, e o conquistar, e a gente esquece da simplicidade que pode algumas vezes nos trazer uma felicidade extrema, uma alegria extrema. E a gente não consegue mais se encantar com as coisas simples e belas do mundo. Não que isso seja fácil. Eu não falo isso de um pedestal de conhecimento ou de bem viver. Eu falo isso de constatações e de angústias diárias minhas, inclusive. E escrever filosofia, refletir sobre a vida é justamente refletir a alma. E aí também a grande dificuldade. Hoje em dia a gente não gosta de se expor. A gente não gosta mais de mostrar quem a gente é. Escrever um livro é se expor para o mundo. É um risco muito grande, porque as pessoas às vezes não conseguem ver o mundo da sua maneira. E ao mesmo tempo é fascinante. Talvez é por isso que eu me exponha. Não sei se vale a pena. Às vezes me questiono se vale a pena escrever e me expor dessa maneira. Mas a gente tem que ter essa coragem para que as pessoas consigam falar assim: eu me encantei com o mundo quando eu estava tomando sorvete com os meus filhos. Isso é maravilhoso. E hoje as pessoas não falam isso. Hoje as pessoas têm medo disso. As pessoas ficam tristes e não sabem por quê. Mas não conseguem também dar o primeiro passo para se aproximar do outro, para mostrar as belezas da vida, as belezas do mundo. E para aceitar também que muitas vezes a vida não é só feita de belezas. Ela é feita de tristezas, de dúvidas, de angústias, e que ainda assim é vida. Ainda assim faz parte da nossa existência, das nossas descobertas. Então, filosofia é isso aí. É justamente isso. É se fascinar, é se encantar, é se surpreender com a existência, com tomar sorvete, com ver um céu estrelado. E daí eu quero tomar a liberdade de falar aqui no prefácio que justamente é o que o senhor coloca aqui.
já na apresentação do livro, diz que acho que a arte não filosofia. A arte é inexplicável. Só alguns a sentem e só a alguns agrada. Então, é mais ou menos isso. Não dá para definir o livro. Não é ficção, não é um ensaio, não é autoajuda. Mas é isso, é arte. Talvez seja arte. Talvez só alguns a toquem. E talvez uma frase mude vidas. Talvez uma frase se encaixe perfeitamente no que aquela pessoa está vivendo, no que você está vivendo, nas suas dúvidas, nas suas perguntas, na sua angústia, nas suas tristezas. Escrevo para não ver tantos olhos tristes no mundo. É por isso que escrevo. E escrevo também para combater um pouco a solidão e a maldade que habitam dentro de mim. Porque a natureza humana, ainda que a gente tente negar sempre, ela talvez seja um pouco mais propensa para a comodidade e para a maldade do que para a bondade e para o bem. E isso não impede a gente de viver e não traz um pessimismo, a não ser que você pare aí, na simples constatação. Constatado isso, o que vamos fazer com isso? E aí também a minha filosofia prática. Constatado isso, então vamos trabalhar diariamente para superar os nossos instintos e a nossa natureza humana e nos tornarmos pessoas melhores, apesar de ser mais cômodo e do meu primeiro impulso ser fazer o mal. Ou simplesmente buscar certezas do amanhã, segurança, tranquilidade, menor esforço e maior satisfação. Talvez isso seja a natureza de todos nós. E a gente, ao negar isso, impede que a gente trabalhe isso, que a gente conviva com isso. Então escrevo para as pessoas também não terem medo de falar. Sim, grandes espíritos erraram muitas vezes. Grandes espíritos fraquejaram muitas vezes. Grandes espíritos desejaram o mal muitas vezes. Ainda assim, eles não deixaram de ser grandes espíritos. Mas eles trabalharam diariamente. Eles não deixaram a vida acontecer simplesmente. A gente tem que fazer com que a vida exista, que a vida seja vivida. E não que a vida viva a gente tão somente. Se deixar levar pela vida. E talvez, buscando aí o conceito das cartas paulinas, seja essa a maneira de combater o bom combate, né? Combati, vivi e combati o bom combate, porque na verdade é isso que o senhor diz, a gente está sendo testado todos os dias, para o bem, para o mal, para a felicidade, para a tristeza, para a depressão, e a gente está lutando sempre contra isso. Isso também traz uma bagagem muito grande de vida. E esse legado que a gente pode deixar para as pessoas, e esse exemplo, talvez seja a melhor maneira de viver. Qual é a conclusão do livro? Tem uma conclusão? Tem uma conclusão. Talvez não possa falar. Não vamos fazer um spoiler aqui. Vamos deixar. Conclusão, senão as pessoas só diga se tem ou não tem. A pergunta é essa. Tem uma conclusão, tem uma conclusão. Porque daí a gente deixa no ar para que as pessoas leiam o livro. Tem uma conclusão, e tem uma conclusão muito pessoal. Talvez que não possa ser transmitida para as outras pessoas, porque cada um vai descobrir a sua melhor maneira de viver. Não existe uma regra, não existe uma receita, não existe uma certeza. E talvez a vida seja feita ao caminhar. A gente vai caminhando, vai se adaptando, vai aprendendo, vai tendo angústias, tristeza, tendo atos bons, tendo atos maus, fazendo coisas certas e fazendo coisas erradas, e de repente a gente vai aprendendo. Viver é ter experiências, é descobrir. Agora existe sim algumas conclusões que eu posso até antecipar, ainda que não sejam completas. Que talvez a vida tenha respostas muito simples, ainda que duvidosas. E talvez a gente consiga visualizar apenas quando seja tarde demais. Então é bom a gente começar a refletir sobre isso logo, para que um dia não seja tarde demais. É só uma questão de quando, novamente. Mas isso faz toda a diferença. Então, com certeza, viver bem é a sua vida boa. Eu tenho algumas concepções minhas. Uma é essa. A vida, às vezes, tem respostas muito próximas, muito simples e muito duvidosas, justamente por ser simples e próximas. E a gente tem a tendência de não acreditar quando elas estão tão próximas. Ignorar as coisas que são tão simples. Exatamente. Agora, depende de cada um. Até a maldade, até a escolha de levar uma vida louca ou de não pensar sobre isso, desde que seja feito com consciência, ela não é uma derrota, ou talvez não seja mediocridade, talvez seja uma escolha de vida. Porque às vezes a pessoa não pensar sobre isso pode trazer mais felicidade. E talvez seja uma boa maneira de viver. Então também não tenho esse orgulho intelectual que muitos acadêmicos têm. Não tenho. Talvez viver bem seja ter um grande amor do seu lado.
Eu tenho um e vivo muito bem. Então, talvez seja isso. Talvez seja ser feliz com os filhos. Talvez seja se deliciar em ver o tempo passar. Talvez seja refletir. Não sei. Cada um tem que descobrir a sua vida realmente. O lançamento do livro foi feito essa semana pela editora do Chaim. Aonde as pessoas encontram o seu livro, doutor? Na livraria do Chaim, já está disponível na livraria do Chaim agora. Nas próximas semanas vai estar disponível também nas livrarias Curitiba. E algumas bancas de revista provavelmente também vão ter o livro. Então, diversos locais aí podem ser encontrados, podem disponibilizar o livro. Como o senhor mesmo comentou, não é um manual, não é uma receita de bolo, mas certamente a pessoa que o ler não vai e não pode e não deve sair igual. Com certeza não. Ela não vai sair igual. É um livro de muitas dúvidas e algumas respostas, mas muita reflexão, com certeza. E esse é justamente o caminho da filosofia, né? Fazer com que as pessoas percebam as coisas e que elas, a partir do momento em que elas percebem, elas não podem continuar igual, da mesma maneira, ou também não podem continuar sem agir para mudar aquela situação, mais ou menos isso? Exatamente. A filosofia é isso aí. A filosofia é perceber o existir, perceber o mundo que está à sua volta, é sair da eternidade do tempo. É perceber que estamos aqui, que existimos e que, portanto, temos que pensar o que vamos fazer com essa existência. É direcionar a vontade para construir algo nesse existir. A vida é isso aí. Bom, você que está nos assistindo, então, pense aí também você, faça essa reflexão que isso vai fazer com o tempo que você ainda tem, ou quando você vai perceber quais são as coisas que te fazem bem nesta vida. Fica aí a nossa dica aqui do Entrevista Coletiva, a melhor maneira de viver, inquietações da razão humana. Dr. Rafael Ferreira Viana, eu agradeço muito a sua participação conosco. Obrigado, novamente aqui no Entrevista Coletiva, é sempre um prazer recebê-lo. Prazer foi todo meu. Obrigado a você também que assistiu ao nosso programa, ou a pelo menos um pedacinho dele. Até o próximo Entrevista Coletiva.